Muita gente tem me escrito aqui de ontem para hoje para que eu comente mais uma vez a piada, entre aspas, do Bolsonaro que ele fez dias atrás sobre que quem é de direita usa cloroquina para enfrentar o coronavírus, né, para curar o coronavírus, sabe-se lá o que ele imagina que faz cloroquina, e quem é de esquerda usa tubaína. Você tá vendo como eu sou educado? Tu viu como eu sou educado? Quem é de direita toma cloroquina. Quem é de esquerda toma tubaína. A piada é horrorosa, a piada é de mau gosto, a piada é insensível. Quando você tem uma pandemia agora, 20 mil brasileiros mortos já, e eu presto minha condolência a todos os brasileiros que perderam parentes, amigos, pessoas próximas nessa pandemia. É de uma insensibilidade digna do Bolsonaro, que é uma pessoa que não tem coração, é uma pessoa que não tem respeito à vida alheia, é uma pessoa que não tem qualquer preocupação pelo bem-estar dos brasileiros. Então é uma piada horrorosa, horrível. E muita gente tem escrito para mim aqui, isso circulou nas redes sociais, né, viralizou, muita gente comentando nas redes sociais, que a palavra tubaína, na verdade, seria uma gíria, uma expressão para uma técnica de tortura com água, afogar a pessoa durante uma sessão de tortura. Que, na verdade, o Bolsonaro estaria tirando um sarro da esquerda dizendo que ela seria torturada. Ou seja, os direitistas recebem tratamento médico, enquanto que a esquerda seria torturada. E muitos portais de verificação de fatos já confirmaram que isso é falso. Isso é uma mentira, isso não é real. Não existe nenhum histórico do uso do termo tubaína para esse tipo de prática de tortura. Tanto o iFarsas já fez isso, vou pôr o link para vocês aqui embaixo no comentário fixado, quanto o boatos.org. Ou seja, isso não corresponde. Não encontraram nenhuma instância em registros históricos disso, nem na Comissão da Verdade, ou seja, o termo tubaína não se refere a isso. Não quer dizer que tem a ver com tortura. Não. Outras pessoas sugeriram que o tubaína seria um trocadilho, seria uma alusão a pessoas entubadas. Ou seja, que vão para o tratamento médico, vão para a UTI e são entubadas e não tomam remédio, ficam lá entubadas e morrem. Aqui, pessoalmente, eu acho que vocês estão querendo tentar ler camadas de sentido, sutilezas que o Bolsonaro não tem. Quem conhece a trajetória do Bolsonaro, quem já viu outras falas do Bolsonaro anteriores, né, durante décadas de carreira política, a gente sabe que o Bolsonaro não tem refinamento intelectual. Ele não é capaz de fazer esse tipo de trocadilhos ou alusões. Ele é alguém bastante direto, bastante tosco, na verdade, e quando ele pensa uma besteira, uma merda, ele vai lá e fala. Então, aparentemente, para mim, não há essa alusão, não há essa referência a alguma outra coisa mais profunda, não. O Bolsonaro não é profundo, o Bolsonaro é superficial. Então, aquilo que ele diz, a gente pode ler, geralmente, a gente pode ler literalmente também. Ele só é um idiota, ele só é um sujeito tosco. E nesse sentido, temos que tomar muito cuidado, gente. Tomar muito cuidado mesmo, porque assim, a gente tem uma verdadeira máquina de mentiras, de fake news na extrema-direita. Eles trabalham desse modo, eles operam desse modo, inventando absurdos, destruindo reputações, criando delírios, sandices, mentiras, falsidades. Eles trabalham desse modo. A gente aqui tem que ter o critério, o cuidado de trabalhar de outro modo, verificando a informação, verificando os fatos, correspondendo à realidade, falando aquilo que realmente aconteceu. Porque se a gente cair nesses recursos mentirosos, falsos, utilizado o mesmo procedimento que eles utilizam para tentar confrontar nossos opositores, aí a gente já perdeu a mão, a gente já perdeu o rumo. Aí, sinceramente, é barranco abaixo. A gente pode debater interpretações do fato. Por exemplo, Bolsonaro vai lá e faz uma piadinha. Quem é de direita usa cloroquina, quem é de esquerda usa tubaína. A gente pode debater a interpretação a partir disso. Se tem um fato, essa fala do Bolsonaro, essa piada idiota do Bolsonaro, é o fato. Depois disso, algumas pessoas vão dizer, olha, não tem nada demais aquilo que ele disse, é só uma piada, ele é um tiozinho do pavê, ele é brincalhão mesmo, ele é, sabe, esse sujeito engraçadinho, então não tem nada demais, ele não quis ofender ninguém. É uma interpretação do fato. E por outro lado, você pode ter outra interpretação e falar assim, olha, foi horrível, foi tosco, foi desrespeitoso, foi insensível. A gente pode debater na esfera da interpretação, mas a gente tem que respeitar os fatos. Então tentar forçar que essa palavra tem outro significado que ela não possui, isso para mim é um erro enorme. Isso é desmoralizante para quem faz isso. Então a gente tem que evitar recair nos mesmos erros, nos mesmos
métodos utilizados pela extrema-direita para distorcer a realidade, para distorcer a verdade. Então, quando surge uma coisa dessa, é importante verificar se realmente procede antes de compartilhar. A gente precisa ser muito cético nesse momento. Quando vem uma informação para você, a gente tem que olhar com cuidado, a gente tem que questionar aquilo, a gente tem que duvidar daquilo. Vem uma coisa que parece muito bombástica, ou muito absurda, ou muito assustadora, pare 10 segundos, olhe aquela informação e busque no Google, procure. Se não encontrar nada sobre aquilo, se não encontrar nenhuma referência conceituada, se não encontrar nenhuma reportagem sobre aquilo de algum jornal respeitável, não compartilhe. Espere um pouco. Espere algum momento ali, reflita, deixe que alguém verifique essa informação para você, caso você não consiga fazer isso. Você tem portais que desmentem essas mentiras, por exemplo, como eu mencionei aqui, o eFarsas e o boatos.org. Espere que alguém vá lá verificar antes de compartilhar uma falsidade. A gente tem que ser muito cuidadoso com isso. É importante nesse momento de falsidades, de pós-verdade, né, quando se cria narrativas imaginárias para tentar atacar a oposição. A gente tem que ser melhor do que isso. E isso vale para qualquer pessoa, não apenas direitistas, não apenas extremistas de direita, mas para a esquerda também. Temos que ser muito cuidadosos com o que as pessoas falam. Se você ouvir alguém falando uma coisa que é absurda ou que te parece equivocada, vá lá e procure. Vá lá e verifique. É importante que vocês façam isso. Senão vocês vão ser enganados pelas pessoas. E vale para mim também. Se eu falar uma coisa que parece não corresponder à verdade, vá lá e verifique. Verifique as fontes que eu ponho aqui embaixo no comentário. Vá lá e cheque. Veja se aquilo que eu disse corresponde aos fatos. É importante que vocês façam isso. É um trabalho duro, é um trabalho lento, é um trabalho, cuidadoso, é um trabalho que desperdiça tempo, mas é importante fazer isso para não propagar mentiras. A gente tem que evitar esse tipo de coisa. É importante isso. E, além disso, uma outra coisa que pediram para que eu falasse aqui também, muita gente cobrando para que eu mencionasse isso, foi a fala do Lula. Eu vou pôr um vídeo para vocês aqui, no qual o Lula fala o seguinte. Quando eu vejo, essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza, contra a vontade da humanidade, criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos enxerguem, que os cegos comecem a enxergar, que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso. Essa foi uma entrevista que o Lula deu para a Carta Capital essa semana, conversando com o Mino Carta, e o Lula fala que o bom foi que a natureza criou esse vírus, criou essa pandemia para provar para o mundo a importância do Estado. A frase também é horrorosa, a frase também é totalmente condenável. Dizer que foi bom que o mundo criasse, a natureza criasse uma pandemia é horrível. Porém, o Lula foi, logo em seguida, na verdade, logo no dia seguinte, ele foi lá e publicou na internet um vídeo e um tweet dizendo o seguinte: usei uma frase totalmente infeliz. É mais do que infeliz, é horrível, a frase é horrível. E a palavra desculpa foi feita para a gente usar com muita humildade. Se algum dos 200 milhões de brasileiros ficou ofendido, peço desculpas. Sei o sofrimento que causa a pandemia, a dor de ter os parentes enterrados sem poder acompanhar. Então a frase foi horrível mesmo, e em seguida o Lula foi lá e pediu desculpas. E aqui entra em um outro aspecto, em uma outra questão. Bem, são várias questões, na verdade, que eu quero abordar uma por uma. A primeira delas tem a ver com uma falácia lógica chamada de falsa equivalência. O que ela quer dizer? É quando você compara dois eventos que não têm a mesma magnitude. Então, por exemplo, você tem o presidente da República, o Bolsonaro, que vai lá e fala diariamente, várias vezes ao dia, frases absurdas, comportamentos absurdos que confundem os brasileiros e levam à morte dos brasileiros. Esses 20 mil brasileiros mortos aqui, uma grande parte está nas costas do Bolsonaro. Ele é o chefe máximo do executivo no Brasil hoje, é alguém que deveria coordenar um projeto de combate à pandemia e que lavou as mãos e tem atrapalhado. Perdeu 2 ministros da saúde durante a pandemia, demitiu um e o outro se demitiu porque foi fritado pelo Bolsonaro. Ou seja, é alguém cujas ações, cujas palavras levam à morte de brasileiros. Ativamente. É alguém que ativamente está levando à morte brasileiros. Ou seja, é um peso, é uma magnitude isso. Por outro lado, Lula é um ex-presidente. Nesse momento, ele é um cidadão como todos os demais. Todos nós aqui. O Lula falando agora tem o mesmo peso se eu dissesse isso em menor magnitude também, ou se o Felipe Neto dissesse isso.
A fala do Lula não vai matar ninguém. A fala do Lula não vai prejudicar o combate ao coronavírus. A fala do Lula tem pouquíssimo impacto no mundo real. Na verdade, nesse momento que eu percebo que os únicos dois grupos que realmente se importam com o que o Lula diz são os lulistas e os antipetistas. Porque de resto, a vasta maioria da população, tipo, o Lula falou, tanto faz. É como, por exemplo, se o George W. Bush, o ex-presidente norte-americano, dissesse alguma coisa sobre a pandemia. O George W. Bush não é o Trump. Ele não está coordenando esforços de combate ao coronavírus. Então, a fala do Lula não está equivalente às falas recorrentes do Bolsonaro, porque ele não tem poder nenhum de combater o coronavírus. A fala dele não tem nenhum impacto na realidade. Não vai prejudicar ninguém. Já o do Bolsonaro, diariamente, impacta na vida de vocês, brasileiros, que estão lidando com isso diariamente e que muita gente vai morrer porque ele não está agindo de maneira ativa em relação a isso. Ele lavou as mãos, ele deixou para os governadores e prefeitos cuidarem disso. E isso só aconteceu, é importante ressaltar aqui, essa decisão do Supremo que permitiu que os governos e prefeituras atuassem nesse momento, isso só aconteceu porque o presidente estava atrapalhando no combate ao coronavírus. Então, as frases do Bolsonaro têm impacto real no mundo concreto, em vidas humanas. Do Lula, não tem impacto. Ou não tem tanto impacto assim quanto o do Bolsonaro. Então é importante pesar a magnitude dessas duas frases. Um de um presidente da República e outro de um cidadão normal agora, que é o Lula. A frase é horrorosa do Lula, a frase é horrorosa, mas ele vai lá e pede desculpas, coisa que o Bolsonaro também não faz. Vocês raramente vão ver o Bolsonaro vindo se desculpar de algo que ele disse, ou de alguma merda que ele falou. Pelo contrário, o que o Bolsonaro faz, e aqui é uma disputa de poder, na verdade, aqui é uma estratégia de controle, de dominação. O que o Bolsonaro faz é falar uma merda, quando há uma reação negativa a isso, quando há um repúdio universal a isso, ele vem e dobra a aposta, fala algo pior. E isso é para mostrar que ele nunca está errado. Isso é para mostrar que ele nunca recua, que ele é, sabe, o homem forte, o machão que vai seguir adiante, mesmo estando completamente equivocado. Pedir desculpas para a extrema-direita, para os direitistas, é uma demonstração de fraqueza. É um reconhecimento de que você é falho. E eu já falei para vocês aqui, na verdade, né, em várias circunstâncias, que todos nós erramos. E é importante reconhecer quando você está errado, é importante reconhecer que você se equivocou. Não tem nenhum problema em fazer isso. No caso do Lula, ele teve a humildade de reconhecer que errou, foi lá pedir desculpas. Só que, para a extrema-direita, isso é uma demonstração de falha, é uma demonstração de pequenez. Não de humildade, não de reconhecimento do erro, mas sim de fraqueza. Porque o machão, o homem forte, ele pode estar errado, mas ele segue adiante e insiste no erro. Mas, de fato, é crucial ressaltar que é uma falácia lógica. Comparar a fala do presidente da República com o cidadão comum agora não tem o mesmo peso. E mais um detalhe, aquilo que o Lula disse, né, tirando a parte do o bom é que a natureza criou isso, o que ele disse ali, eu já falei aqui também no canal, que na verdade o que a gente está percebendo agora com essa pandemia é justamente a importância do Estado para enfrentar esse tipo de crise. Além disso, quando eu estive no Ilha de Barbados entrevistando o Ciro Gomes, foi uma pergunta que eu fiz para o Ciro. Se isso aqui demonstraria a falência do neoliberalismo, ou poria o neoliberalismo no hiato. Existem diferentes correntes na economia que pensam o mundo de maneiras distintas, e muita gente pensa, por exemplo, que há práticas distintas para momentos distintos. Então, por exemplo, quando há um momento de prosperidade, você tem práticas mais liberais, que permitem mais liberdades ao mercado, enquanto que em momentos de crise você tem mais intervenção do Estado. Mas o certo nesse momento, que a gente sabe que vai acontecer, é que muitos países do mundo vão utilizar esse momento para usar a força do Estado, para preservar vidas, para manter a economia funcionando, para estimular a economia, para injetar dinheiro na economia, ou seja, certamente, por experiência histórica, o Estado vai ter que intervir, sim, pesadamente para poder tirar os países do buraco. Então, o que o Lula falou aqui, em essência, não está errado. Muita gente está percebendo agora como é crucial ter um Estado forte, um Estado que intervenha, um Estado que contribua para salvar vidas. A quarentena, por exemplo, né, isolamento social, fechar fronteiras, injetar dinheiro na economia, mandar dinheiro para as pessoas sobreviverem, ajudar de algum modo possível, os hospitais públicos, saúde pública, são vários aspectos que estão envolvidos aqui. Essencialmente ele está certo, o problema foi o começo da frase dele ali, que o bom isso foi muito péssimo na verdade, isso foi horroroso. Mas eu vejo o Lula hoje como um dos muitos agentes políticos no Brasil. Por exemplo, como a Marina, como o Ciro, como o Haddad, como Manuela Dávila, como Boulos, como vários outros políticos que estão agora debatendo o cenário, como jornalistas, como intelectuais, pesquisadores, médicos, ou seja, ele é um
entre muitos agentes. Ele não é o principal agente, ele não é o principal interlocutor, ele não é o principal pensador desse momento. Por outro lado, você tem Bolsonaro e sua equipe que estão fazendo cagadas diárias e pondo a vida dos brasileiros em risco. Então não dá para comparar esse monte de pessoas aqui debatendo o assunto, eu, por exemplo, junto com essa galera, Felipe Neto, por exemplo, junto com esse pessoal, e o Bolsonaro aqui em cima controlando decisões sobre como lidar com isso. São coisas totalmente diferentes, gente. A Vera Magalhães falar uma coisa, falar uma merda, por exemplo, ou a Miriam Leitão, ou o Arnaldo Jabor, ou sei lá, Alexandre Garcia falar uma merda, tem pouco impacto na realidade. Já o que o Bolsonaro fala tem muito impacto na realidade. Então, para concluir esse vídeo aqui, eu quero saber o que vocês pensam. Primeiro, sobre essa associação de tubaína com tortura, que é uma mentira, isso não existe, isso é falso. Se você caiu nessa história também, mandou adiante isso aqui, é melhor se retificar, porque a mentira se propaga rapidamente, enquanto que a verdade vai devagar, é uma tartaruga. Então se retifique se você compartilhou isso, porque isso é falso, não tem correspondência com a realidade. E segundo, sobre a fala do Lula, se vocês tinham visto lá, o que vocês pensaram inicialmente sobre isso? Ele foi lá, pediu desculpas, tentou se retificar. Se você aceita a desculpa dele também, tanto faz também, na verdade, né? Pois, como eu disse, aquilo que ele diz tem pouquíssimo impacto sobre o mundo real. Ninguém vai morrer, nem no Brasil, nem no mundo, pela fala do Lula que ele fez. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixe o joinha, assine o canal, ajude no Apoia-se, e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!